Livro de Atos, capítulo 16, e quem encontrar se coloque de pé, amém? Atos 16. Ele está aqui, você está sentindo? Quem encontrou Atos 16, diga eu encontrei. Se tem alguém que não encontrou, diga espera um pouco. Olha, verso de número 26, a tradução que eu uso nesta noite diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Pode tomar o teu assento, amém? Aleluia. Eu estava orando e falando com o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para a tua igreja na noite de hoje? E Ele me deu esse texto, porque Ele levantou a você e a mim para provocarmos situações em lugares e em vidas, para que o reino seja propagado. Para que o reino avance. E não é noite de questionamento hoje aqui. Como o apóstolo Denis disse, eu escolho Jesus. Tudo que o Senhor já passou, algumas coisas eu sei. Tudo que vem passando e tudo que passará. Meus processos também não têm sido fáceis. Mas em Lucas 10:42 nos diz que Maria, porém, escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu estar aos pés de Cristo, recebendo e ouvindo dele, sendo ministrada por ele, preparada por ele, ainda que tida como alguém que não quisesse trabalhar ou estar ativa em algum outro lugar, até mesmo na obra. Eu escolho me sentar e receber dele. Eu escolho ser orientada por ele. Eu escolho ficar aos pés dele. Essa é a melhor parte. Eu escolho a Jesus. Meu Deus. Mas se você escolher a Cristo, você vai ser traído. Eu escolho Jesus. Mas se você escolher a Cristo, você vai apanhar. Eu escolho Jesus. Mas se você escolher a Jesus, você vai ser abandonado. Eu escolho Jesus. Mas se você escolher Jesus, você vai ser caluniado. Você vai ficar isolado. Eu escolho Jesus. Independente do que me venha acontecer. Porque essa leve e momentânea tribulação não se compara com o enorme peso de glória que me está reservado por Ele. Não se compara. Capítulo 16 de Atos, verso de número 9, nos diz que Paulo de noite tem uma visão de um varão da Macedônia que clama a ele dizendo: passa a Macedônia e vem nos socorrer. Hoje é um culto de missões. Hoje Deus está dando essa incumbência a você e a mim. Atravesse e venha socorrer as vidas que
que estão se perdendo. Vá de encontro a almas que estão gemendo, sofrendo e chorando. Pastora, mas a senhora acabou de falar que a senhora sofre, eu sofro. Mas eu escolho ser uma voz profética às nações a qual Deus quer me levar e a nossa nação também. Mesmo sofrendo, gemendo e chorando. Porque nós temos Cristo. E essa semente que nós possuímos não é para nós comermos ela. Essa semente, ela é para ser disseminada, ela é para ser plantada, ela é para ser anunciada, independente do que você e eu passamos. Porque os processos, eles vêm, mas eles nos amadurecem. Verdade. Os processos nos dão ferramentas. O processo nos dá autoridade. O processo nos dá propriedade. Porque nós escolhemos o que está lá em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Cristo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu escolho me sujeitar ao senhorio de Cristo. E aí então eu recebo dele poder, como diz em Lucas 10:19, para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal. Eu recebo poder, como está descrito em Marcos 16. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Levante a tua mão direita e receba deste poder. Você já tem esse poder. Você recebeu a autoridade que há no nome de Jesus, o único nome que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome que os demônios creem e estremecem. O nome que toda língua confessa que só Ele é o Senhor. O nome que todo joelho se dobra, porque só Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Após receber esta visão, o apóstolo Paulo obedece de imediato. Chama a caravana, prepara os tochas que anda com ele, né? Que é bom a gente ter uns para andar junto. E vamos atravessar a Macedônia, vamos para Filipos. Vamos fazer a obra. E eles estão indo e encontram primeiro com quem? Com uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Porque eles estavam procurando um lugar para orar. Anunciaram a Cristo a esta mulher. Lançaram a semente, pastora. E caiu naquela boa terra. Aquela que produz a 30, a 60 e a 100 por um, como diz em Marcos 4. E Lídia se converte, a sua casa, a sua família se converte ao Senhor. Seguem na missão por aquele lugar. Próximo às águas, encontram um lugar de oração. E sai ao encontro deles uma jovem com espírito de adivinhação. Você acha que o crente, ele não vai ser provado? Você acha que o crente, ele não vai ser desafiado? Claro que 1 João 4,4 diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas virão os desafios e os processos, mesmo nós em obediência na missão. E aquela jovem começa a elogiar Paulo, Silvano, a comitiva que com eles está. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E em Atos 16 nos relata que por alguns dias essa moça, sendo usada pelo adversário,
falava essas palavras de elogio. Eu não sei qual era a finalidade de Satanás, se era inflar o ego. Eu não sei o que era. Mas crente raiz, crente de verdade, glória, crente que cultiva no secreto, está em João 3,30. Importa que ele cresça e eu diminua. Glória. Não teve vez para Satanás no coração, no ego de Paulo, Silas e aquela comitiva. Então Paulo, na autoridade do Espírito Santo, diz àquela jovem, ao Espírito que estava atuando nela: a ti te digo, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E a palavra nos diz que imediatamente o espírito maligno saiu da jovem. Só que aquele espírito maligno de adivinhação fazia daquela moça uma cativa de Satanás, uma escrava, de forma que um casal recebia dinheiro para ela ficar adivinhando para as pessoas. E o lucro deles foi desfeito com a libertação daquela moça. O que é que eu aprendo aqui? Quando Deus levanta você e a mim, vidas serão alcançadas, vidas serão convertidas, transformadas, salvas e libertas. E muitas vezes a libertação de alguns vai custar muito para você e para mim, que se posicionou e pôs na brecha, obedecendo ao Todo-Poderoso. Aquele casal que mantinha essa moça como sua escrava ficou enfurecido com a libertação dela, porque eles não iam ter mais uma fonte de lucro fácil, né? Usando uma escrava. E então levaram Paulo e Silas até uma praça pública, retirando as roupas deles, deixando apenas as partes de baixo. E em praça pública começaram a açoitá-los, bateram neles até dilacerar as suas costas. Não felizes, o que eles fazem? Levam Paulo e Silas para onde? Para o cárcere interior, um lugar subterrâneo, e amarram os pés e as mãos deles num tronco e deixam eles lá presos, moídos de tanto apanhar. Pastora, mas por que fizeram isso? Porque eles obedeceram ao Senhor, porque eles obedeceram ao ID, porque eles foram fiéis à ordem que Deus lhes deu. E no verso 25 a palavra nos diz que eles lá presos, todos machucados, está escrito: mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Glória. E aqui eu sou obrigada a fazer uma pausa. O que é que você e eu temos enfrentado quando obedecemos à voz do Senhor? Que tipo de gigante que tem tentado te amedrontar, tem se levantado para te ameaçar? O que é que tem se levantado contra você, contra a sua casa, contra a sua família, para tentar amordaçar a voz que Deus levantou através de mim, de você, para tentar aprisionar a autoridade e a unção que foi derramada sobre você e sobre mim? Qual o tipo de covardia que tem sido usada para tentar frear a minha e a tua chamada ministerial? Eu aprendo com esses homens de Deus.